Segue o Alter Rebbe nos explicando os efeitos maravilhosos que se produzem através do estudo da Torá, a grandeza espiritual obtida através desse estudo, que esse é o nosso tema agora. Nos diz, baseado naquilo que já explicamos até agora, vamos poder entender melhor a grandeza do estudo da Torá, porque que de fato os nossos sábios afirmaram que o estudo da Torá é equiparado a todas as mitzvot, equivale a tudo. Ele nos diz, uma vez que nós vimos que por intermédio do estudo a alma se unifica plenamente com a essência de Deus, o nosso intelecto se unifica de forma perfeita, completa, com a sabedoria divina, a sabedoria suprema, porque mesmo a Torá estando aqui revestida em assuntos físicos, materiais, assuntos mundanos, terrestres, mas na sua essência ela mantém a sua propriedade, a sabedoria divina, a essência de Deus, ele e sua sabedoria são uma coisa só. Continuando com as palavras do Rav Shneur Zalman, Vekivan Sheken, uma vez que é assim, quando se produz essa fusão, através dessa ligação, dessa conexão e unificação da sabedoria e do intelecto da alma, daquele que está estudando a Torá, Bechokhmah Shebatorá, que se vincula, se unifica e se funde de forma completa com a sabedoria da Torá, que é a sabedoria divina, a sabedoria suprema, Shei Chokhmato Yitbarach, על-ידי זה ממילא נעשה גם כן התקללות וייחוד עצמיות הנשמה שלמעלה מהשכל באור אין סוף ברוך הוא ממש שלמעלה מעלה מבחינת חוכמה הילאה. Aqui o Alter Rebbe entra em um aspecto ainda mais profundo que ocorre aqui através do estudo da Torá, através dessa fusão da sabedoria humana com a sabedoria divina, através do nosso intelecto estar concentrado, estar investido na compreensão da Torá, que é a sabedoria divina e suprema. Então, ele já explicou o Alter Rebbe em outros lugares. Aqui nós não vamos ver isso agora com detalhes, mas ele nos diz, por exemplo, nós falamos que dentro do processo de desencadeamento da energia divina para dar existência ao mundo, para dar vida e existência aos universos, inicialmente aos universos espirituais, os campos espirituais, chegando posteriormente até o nosso campo físico material, até o nosso mundo inferior. Então, essa energia é processada por um desencadeamento do fluxo de energia divina, do fluxo de energia vital, que isso na linguagem da Kabbalah é chamado de Seder Ishtalshelut. Ishtalshelut vem da palavra Shalshelet. Shalshelet é como uma corrente. Numa corrente existe o aro de cima, e do aro de cima está preso o aro de baixo, e assim por diante. Assim também se fala que nas 10 sefirot, nos níveis espirituais, sempre a parte inferior do nível de cima, ela dá origem à parte superior do nível mais abaixo, e assim vai sendo processada da parte mais baixa do nível de cima, surge a parte mais alta do nível de baixo, e esse nível de baixo depois ele vai ser o nível de cima daquele que está mais abaixo, enfim. Isso seria como uma corrente, não é, que desencadeia esse processo, e isso que nós chamamos na linguagem cabalística de Ishtalshelut. Então, dentro desse desencadeamento da energia vital divina para o universo, o campo mais elevado é o campo de Atzilut, é o campo da emanação. E dentro do campo da emanação, o atributo mais elevado é o de Chokhmah, é o de sabedoria, e nós falamos que ele é o primeiro, não só cronologicamente, não só em aparição, mas é o primeiro por ser o principal, é o primeiro por ser o mais elevado, o atributo de sabedoria. E nós vimos também que esse atributo de sabedoria, ele está ligado ao conceito de anulação a Deus, por isso, quanto mais anulado, mais ele está habilitado a captar revelação divina, quanto mais vazio de si o ser, a criatura, aqui na verdade essa sabedoria divina em Atzilut ainda não é uma criatura, é uma emanação apenas. Mas quanto mais anulado, mais propenso está para captar
e absorver a revelação, a luz divina dentro de si. Há um versículo que diz: Ve'achochma me'ain timatzeh. A chokhmah, a sabedoria, de onde ela vem? Traduzindo literalmente. Mas, se nós observamos as palavras do versículo, a chokhmah me'ain timatzeh, a chokhmah vem do nada. Ain quer dizer nada. Por que chamamos de nada a origem da chokhmah? Porque chokhmah, sabedoria, já tem, pode não ser ainda uma criatura, a sabedoria suprema de Atzilut, nós falamos é uma emanação apenas, é um atributo divino onde há uma unificação perfeita de Deus com essa sabedoria. Por isso falamos que a sabedoria reflete a própria essência de Deus, ele e sua sabedoria são uma coisa só. Mas de qualquer forma, aqui já se fala em chokhmah, em sabedoria, ou seja, já há uma certa definição, já há um certo enquadramento, que isso já passa a ser até um tipo de limitação. É chokhmah e não binah, é sabedoria e não compreensão, ou outra vertente intelectual, dat, conhecimento, etc., com o que significa cada uma delas. Então se diz que existe algo acima da chokhmah, que isso nós chamamos de nada. Por que chamamos de nada? Porque ainda não tem nenhuma definição, não se enquadra em nenhuma definição, porque é algo tão supremo, distinto, algo transcendental que não pode ser definido, não pode ser enquadrado de forma alguma, e por isso nós, na nossa limitação, na nossa compreensão limitada, chamamos isso de nada, porque não temos como definir, não temos onde enquadrar. Mas esse nada, entre aspas, é algo elevadíssimo, é o transcendental, é algo que nem pode ser definido, algo infinito, ilimitado, que não tem qualquer tipo de limitação e, portanto, não definição, porque definição é fim, é limite. Então, esse nada é algo que não tem definição, não tem limite, e isso se refere ao infinito ilimitado. Portanto, existe algo, aquilo que a divindade, a essência divina, ainda não expressa nas próprias sefirot, que transcende todos os atributos, inclusive o de Chokhmah, até o da sabedoria suprema. Isso é algo ainda que transcende mais elevado. Está escrito na Torá que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Deus não tem corpo nem expressão corporal, isso é um dos princípios da fé judaica. Então, o que significa isso? Que existem certos aspectos na nossa alma que já que nossa alma é uma partícula da divindade, então ela contém propriedades, ela contém características que nós encontramos no divino, em Deus, e podemos projetar, mantendo as devidas proporções, as devidas diferenças, porque lá estamos falando do Criador infinito e ilimitado, e quando falamos da nossa alma, mesmo nossa alma espiritual, isso já é uma criatura, já é algo que tem limitações, já é algo finito. Mas assim como ocorre na divindade, que existe aquilo transcendental, que está o supra-racional, que está acima da sefirot, acima até da chokhmah, da sabedoria suprema, no ser humano também, o poder inicial, o poder mais elevado da nossa alma é o poder de chokhmah. É por onde começa o funcionamento da nossa alma. Depois nós temos os 3 poderes intelectuais da nossa alma, depois nós temos 7 poderes mais de ordem emocional e prática, até chegar nas vestimentas da alma, mas o mais elevado é Chokhmah, o mais elevado dos poderes. Mas existe algo também na nossa alma transcendental, também existe algo suprarracional. De onde vem? De onde cai a ideia no intelecto? De onde vem a ideia? Ou aquilo que não pode ser captado de forma lógica e racional, aquilo que não pode ser captado de forma intelectual. Tem certas coisas que nós captamos apenas através da fé, ou algo transcendental, captamos de forma só suprarracional. Então o ser humano também, dentro dos poderes atuantes da alma, o poder de Chokhmah é o primeiro, da sabedoria, o primeiro, o mais elevado, porém existe aquilo que transcende a Chokhmah, existe algo que está acima da Chokhmah, da sabedoria, que inclusive é de onde se deriva a Chokhmah, mas ele não aparece tão elevado que é. Então, aqui ele nos diz o Alter Rebbe que na hora que estudamos Torá, não só que existe uma fusão entre o nosso intelecto, a nossa Chokhmah, a nossa parca sabedoria humana, com a sabedoria divina, infinita e ilimitada,
diz o Alter Rebbe, mais a fundo, algo ainda mais profundo, já que a sabedoria contém dentro de si aquilo que transcende a Chokhmah, que está acima da própria sabedoria, a origem da sabedoria, aquilo que é o supra-racional transcendental. Então também ocorre nessa fusão magnífica entre a alma, a criatura e o Criador, através do estudo da Torá, também há uma fusão, uma conexão perfeita, não só de sabedoria com sabedoria, mas também do nível transcendental da nossa alma, daquele nível suprarracional que está acima da nossa mente, acima do nosso intelecto. Isso também se funde com a essência divina que transcende a Chokhmah, o primeiro atributo de Atzilut, do mundo da emanação, o atributo da sabedoria suprema. Então, há aquilo que está acima dela. Então, aqui a fusão que oferece o estudo da Torá é algo magnífico, não só a fusão de sabedoria de criatura com a sabedoria suprema do Criador, mais do que isso, da própria essência, a essência maior, a essência superior da nossa alma, da criatura, também se funde com a própria essência divina. Kivan de Or Ein Sof Baruch Hu, continuando com as palavras do Alter Rebbe, Kivan de Or Ein Sof Baruch Hu Melubash Bechokhmah Ila'ah, uma vez que a luz infinita de Deus está investida na sabedoria, na sua sabedoria suprema, na sabedoria de Atzilut, Asher Hi Alachazu, mas essa sabedoria suprema se reflete nessa alachá, nessa lei prática que estamos estudando aqui no campo terrestre. וגם נשמת האדם שלמעלה מהשכל שלו, da mesma forma também a alma do ser humano. A nossa alma não é a nossa intelectualidade. A intelectualidade, a sabedoria, o conhecimento é um aspecto da nossa alma, porém a essência da alma está acima do intelecto. Uma pessoa pode não ser um grande intelectual, pode não ter um QI muito elevado e desenvolvido, mas ele pode ter uma alma sagrada elevadíssima. Por quê? Porque intelecto não reflete a alma e espiritualidade, é apenas um aspecto da nossa alma. Aqui, quando nós falamos que a essência divina que transcende a Chokhmah, a sabedoria, está investida nessa alahá que estamos estudando. Então, nessa fusão que ocorre através do estudo, o mesmo ocorre também com a alma do ser humano, aquele aspecto essencial da alma que transcende o seu intelecto. E apenas que parte dessa essência da alma se reveste no nosso intelecto, na nossa sabedoria. Por isso, na nossa literatura, a alma do ser humano é chamada a alma racional, a alma que pensa. Mas, na verdade, existe a alma e que depois ela pensa. A essência da alma está acima do pensamento e essa essência da alma se unifica com a essência divina. כן, prossegue o Alter Rebbe e nos diz, בהתקשרות וייחוד שכל האדם בחוכמת התורה, no momento que há essa fusão e unificação do intelecto da pessoa com a sabedoria da Torá, nasce גם כן ייחוד עליון יותר מזה, então se promove aqui uma unificação maior, não só uma unificação, uma fusão entre a sabedoria humana com a sabedoria divina. Mais do que isso, nos diz o Alter Rebbe, de uma forma mais profunda e elevada, há uma fusão ainda mais sublime, que seria a unificação da própria essência da alma, que transcende o intelecto com a essência divina, a essência do infinito. Então, como nós falamos, mesmo que Deus, na sua infinitude, ele está acima da Chokhmah de Atzilut, da sabedoria do mundo de Atzilut, mas aquela essência divina, ela paira sobre a primeira Sefirah, sobre a sabedoria de Atzilut, portanto, a própria essência divina está presente dentro da Torá. Portanto, quando a pessoa estuda com seu intelecto, com a sua mente, aquela alahá, aquele tema da Torá, naquele momento se envolve, se enquadra, se abrange dentro da sua mente, do seu conhecimento, a sabedoria da Torá, que é a sabedoria de Atzilut, e aquilo que está até acima da sabedoria de Atzilut, de onde deriva a sabedoria suprema.
Ou seja, a essência da alma da pessoa fica fundida, unificada com a essência da própria divindade.